Olá! Hoje, em especial, estamos celebrando o Dia Mundial da Água. E para discutir a importância desse recurso fundamental e os desafios enfrentados aqui no Brasil, a gente convidou a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Verônica Sanches. Seja muito bem-vinda, presidente. É um prazer tê-la aqui com a gente nos nossos estúdios. Yuri, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando a agência no Jornal da Record. É um desafio constante, cuidar das águas em todo o Brasil. E o que a gente pode trazer de novidade que a ANA, a Agência Nacional de Águas, traz hoje, um grande evento para trazer, inclusive, um monitoramento constante em tempo real da qualidade das águas em praticamente todo o Brasil. A partir de agora, então, esse é um trabalho que foi feito, imagino, num prazo muito longo, é algo que dá muito trabalho, mas o resultado está aí. A partir de agora, a gente tem um monitoramento constante em tempo real dessa qualidade da água. Perfeito, Yuri. Tradicionalmente, a agência, no Dia Mundial da Água, celebra não só a importância dessa data para o Brasil e para o mundo também, mas também trazemos entregas importantes para a sociedade. Nesse ano, nós escolhemos como tema do Dia Mundial da Água: a água nos une e o clima nos move. Por quê? Porque a água realmente é um recurso essencial e que está presente na vida de todos, em todas as ações humanas, todas as atividades produtivas, no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, ela é um recurso essencial para todas as atividades produtivas. Especificamente, hoje, nós estamos fazendo o lançamento de 2 estudos muito interessantes. O primeiro tem um momento muito especial do lançamento, porque é o momento em que a gente tem no Brasil simultâneas crises acontecendo. Por que crises? Porque temos eventos de seca na região norte do país, o estado de Roraima especificamente está sofrendo a segunda maior seca do registro histórico, e ao mesmo tempo estamos sofrendo com chuvas na região sudeste, como é o caso hoje do Rio de Janeiro, que hoje, durante o final de semana, provavelmente estará sofrendo com chuvas muito fortes, tempestades e risco de furacões. Então, veja como a atividade é complexa. A gente tem que monitorar o Brasil, que é um país continental, e ao mesmo tempo olhar eventos de cheias e de secas em locais diferentes do país. E esse estudo, ele traz um dado muito interessante, que é como os dados que a agência tem da Rede Hidrometeorológica Nacional, que monitora todas as águas de todos os rios do Brasil em tempo real, permitem uma tomada de decisão qualificada. Então, por exemplo, a rede, que tem mais de 10 mil pontos em todo o país, nos informa a cada 15 minutos, em tempo real, onde está chovendo no país e qual que é a vazão, o nível dos rios em cada local do país. Isso nos permite auxiliar os tomadores de decisão da Defesa Civil, as prefeituras, os governos estaduais e o próprio governo federal para tomarmos as ações para evitar mortes de pessoas, perdas de patrimônio, de bens, no caso de chuvas e de enxurradas, e nos prepararmos também para os eventos de secas, como é o caso da região Nordeste, que recorrentemente sofre com secas. Como é que a gente se prepara para evitar os efeitos dessas secas? Então, nós temos agora ferramentas para 2 questões: a qualidade da água e a previsibilidade da quantidade de chuva que está caindo ali em tempo real e o que pode vir ainda e como isso pode afetar a população. Exatamente. Além da quantidade de água, secas e cheias que acontecem de forma recorrente no país, nós temos os parâmetros de qualidade. Ou seja, se a água está apta para o consumo humano. Então, se uma estação de tratamento de água pode captar água naquele rio, naquele manancial, naquela nascente, para abastecer uma cidade, uma comunidade, e se a água tem condições de ser utilizada, ou qual o tratamento que precisa ser dado àquela água para que ela seja potável, ou se aquele trecho de rio, por exemplo, é capaz de receber as águas resultantes de um tratamento de esgoto, ou se aquele trecho de rio recebe, por exemplo, rejeitos industriais ou rejeitos da agroindústria, que contaminam aquele trecho, e se o rio é capaz de dissolver aquele material orgânico e ainda ter uma qualidade para o restante das populações que vão receber as águas ao longo do rio. A gente tem que lembrar sempre que o rio, ele não fica estático, as águas do rio correm. Então, se eu tenho uma cidade aqui e essa cidade joga esgoto não tratado no rio, esse esgoto não tratado vai para a cidade próxima, para a cidade vizinha. O vizinho vai receber aquela água com esgoto não tratado. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com os trechos de rio para evitar a poluição que pode acabar contaminando todo um manancial. E esse monitoramento mostra que a situação é crítica em muitos locais do país, A senhora sabe quais são os mais graves nesse momento e o que pode ser feito para a gente melhorar a qualidade desses rios?
Sim, então, principalmente os rios que recebem muitos efluentes, seja eles industriais, então, obviamente, as regiões mais industriais nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, de Pernambuco, ou seja, onde temos grandes complexos industriais que, na sua grande maioria, já têm sistemas de tratamento muito eficientes, mas ainda tem um resíduo que ainda é jogado indiscriminadamente. O volume é muito grande, né? O volume é muito grande, a capacidade de tratamento às vezes fica aquém do que a gente precisa, acaba contaminando os mananciais, bem como grandes aglomerados urbanos. Então, grandes regiões metropolitanas, muita concentração de gente, as estações de tratamento de esgoto e os serviços de saneamento ainda não chegam a 100% da nossa população. A gente tem os dados recentes agora publicados pelo Ministério das Cidades que mostram que ainda mais ou menos uns 80 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao sistema de esgotamento sanitário adequado. É muita gente. É muita gente. Então, isso implica em que os esgotos ainda são jogados em natura nos rios ou nos mares por meio de efluentes submarinos. Isso implica que a qualidade dos rios fica comprometida. Então, a gente precisa, de fato, investir em saneamento, investir em tratamento dos esgotos para melhorar a qualidade das águas. E talvez isso que a senhora está trazendo para a gente já responda a minha próxima pergunta, ou pelo menos em parte, que é por que em um país tão rico em recursos hídricos e em água como o Brasil, né, a gente vê aqui mesmo na região de Brasília, nessa região do Cerrado, Planalto Central, muitas nascentes, água mineral, aquela água de qualidade, 100% potável, e essa água, ao mesmo tempo, também não chega a todo o país. Grande parte da população não tem acesso a uma água de qualidade. Por que isso acontece ainda? Então, Yuri, o Brasil é abençoado por ter 12% da disponibilidade de água potável do planeta. Então, é o país que mais tem disponibilidade hídrica de água superficial, ou seja, não em geleiras, nem... Invejado pelo mundo todo, Invejado pelo mundo todo, exatamente, porque a água está disponível para o uso. Mas a água está distribuída de forma desigual no território. Então, para você ter uma ideia, a região norte do país, que tem, em termos de quantidade de população, menos gente, tem 70% da disponibilidade de água do país. Ou seja, dos 12%, 70% ficam na região norte, onde temos menos gente, muita floresta, ainda muita área preservada. E na região sudeste, por exemplo, que é onde fica grande parte do nosso PIB, ou seja, da nossa produção agrícola, da nossa produção industrial, tem menos do que 10% da disponibilidade hídrica. Onde tem mais gente, tem menos água. Exatamente. Então, por isso que onde a gente mais precisa, que é, por exemplo, no entorno das grandes cidades, onde tem a grande quantidade da população, a gente tem menos água. Então, a gente precisa fazer obras de infraestrutura muito grandes para trazer água lá de longe para abastecer esses grandes centros urbanos. Isso implica investimentos, em planejamento, e a gente realmente tem uma distribuição desigual da água. E nós tivemos, recentemente uma série de crises hídricas. Aqui o Distrito Federal foi até uma das primeiras unidades aí do país a enfrentar essa crise, mas depois vimos no Sudeste, vimos em São Paulo uma crise muito grande também, depois afetando outros estados do sul do país. Qual a avaliação que a Agência Nacional de Águas, Ana, faz sobre a gestão de todas essas crises pelos estados, pelos municípios, pelos responsáveis por gerir da melhor forma essa situação? A gente já poderia estar fazendo algo diferente para que isso não volte a se repetir? Infelizmente, eu acho que o ser humano e às vezes os gestores acabam atuando somente quando a gente está na situação de crise, que não é o desejável. Então, como aconteceu aqui no Distrito Federal, em que a gente sofreu uma situação de racionamento, aconteceu em outros estados da federação também. Então, o racionamento obrigou a população a reduzir o consumo de água e, inclusive, se aumentaram as tarifas de consumo de água. Mas o mais interessante é que, logo após, os tomadores de decisão, percebendo a necessidade de investir, no caso do Distrito Federal, foram feitas obras para aumentar a capacidade de reservação de água que abastece a cidade de Brasília e, ao mesmo tempo, as adutoras que abastecem também grandes sistemas aqui no entorno de Brasília. Foi similar ao que aconteceu em São Paulo, foi similar ao que aconteceu no Rio de Janeiro, e em outras grandes cidades. Mas, infelizmente, a gente às vezes ainda aguarda que a crise aconteça para atuar, que não é o ideal. O ideal é que a gente se prepare para ter uma infraestrutura capaz de lidar com essas mudanças drásticas. E aí, já emendando um pouquinho num assunto que é muito interessante, as mudanças do clima que a gente vem observando implicam em que os tomadores de decisão e os gestores precisam estar preparados para eventos mais extremos e mais imprevisíveis. Então, antes a gente sabia que teríamos alguns anos mais secos, alguns anos mais chuvosos,
mas que mais ou menos eles se repetiam em ciclos que a gente já tinha nas séries históricas. Hoje isso não se confirma. Hoje, às vezes, a gente acha que vai ter um período seco e cai uma enxurrada e leva uma cidade, desaba um morro e leva uma comunidade inteira, causando mortes, causando danos patrimoniais, sem que a gente imaginasse que aconteceria aquilo. Então, a gente precisa estar preparado, e os tomadores de decisão, para investir em infraestruturas que a gente chama de resilientes, capazes de suportar esses eventos extremos. Sem dúvida, essa tem que ser uma preocupação cada vez maior, né? Infelizmente. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. E, presidente, a senhora falou exatamente, né, sobre estarmos preparados para essas mudanças climáticas. Então, a gente tem vários problemas juntos ao mesmo tempo quando a gente pensa nos recursos hídricos do país. Menos água para onde tem a maior parte do consumo, não só da população, mas o consumo industrial, que aí é uma escala, né, muito maior do que só economizar água da torneira de casa, né? Estamos falando em milhões e milhões de litros, né? O agronegócio, a indústria mesmo, como um todo. E tentar conservar essa água, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente falou há pouco da questão do esgoto, os dejetos que são jogados, né, nas cidades ao longo dos rios brasileiros. Então a gente precisa de saneamento básico, esse é o primeiro passo? Esse é um passo muito importante e tem um compromisso muito grande feito pelo Brasil como um todo. Um compromisso internacional, inclusive faz parte do compromisso do Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 6, que busca garantir o acesso universal a todos, de água para todos, água e saneamento básico para todos. Esse é um compromisso que a gente tem de universalizar o acesso à água e esgoto até 2030. No caso do Brasil, pelo nosso planejamento, a gente colocou essa meta até 2033, que está relativamente próximo ali da meta global, vamos dizer assim, pactuada pelo Brasil. E é um compromisso também, Yuri, que foi feito por todos os governadores do país. No ano passado, em 2023, a agência liderou um pacto pela governança da água com os 27 governadores dos estados brasileiros, exatamente para se comprometer na melhoria da gestão dos recursos hídricos e melhoria da gestão dos serviços de saneamento básico em cada um dos estados da federação. Isso é um pacto realmente de alto nível, um compromisso de todos os governantes brasileiros em prol dos recursos hídricos. Agora, quando você menciona assim, o que a gente pode fazer? É muito mais barato, Yuri, você investir em preservar o manancial, cuidar da nascente, cuidar do aquífero, proteger a mata ciliar de um rio, do que depois você investir em despoluir aquele rio que já foi sucateado. Ou reflorestar também. Ou reflorestar. Né? Então veja, por exemplo, um exemplo claro em São Paulo. O estado de São Paulo tem feito um trabalho gigante no Rio Pinheiros e agora está fazendo no Rio Tietê para revitalizar os rios Pinheiros e o Rio Tietê. Imagina o volume de investimentos gigantesco para remover todo o esgoto, para fazer todo o tratamento de esgoto de todas as indústrias, residências, comércios que jogam ou jogavam esgoto no Rio Pinheiros e revitalizar esse rio para que apareça o primeiro peixinho, a primeira alguinha, a primeira plantinha. Isso é um esforço gigantesco que demora décadas. É muito mais barato e mais fácil a gente preservar, cuidar dos mananciais, das nascentes, como aqui em Brasília, a Estação de Águas Emendadas, onde nascem as duas grandes bacias brasileiras, do Araguaia, Tocantins e do Rio Paraná. Então, é muito melhor a gente preservar do que depois ter que correr atrás do prejuízo, investindo em recompor, em recuperar aqueles rios. Preservar, sem dúvida, né? Sai muito mais barato. Mas aí, na hora que a gente fala em consertar o estrago que está feito, ou até para conseguir continuar preservando o que está preservado até hoje, alguns gestores já falam em privatizar os recursos hídricos, deixar, né, a água sob a responsabilidade de uma empresa. Como é que a agência, como é que a Ana está vendo essa situação? Pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo? Seria uma solução? Eu acho que é importante a gente esclarecer que a água, como bem, é um bem público, definido na Constituição e de acesso a toda a população. Inclusive, tem até uma proposta de emenda à Constituição para tornar a água um direito universal de acesso a toda a sociedade brasileira. Agora, é diferente de você dizer de privatizar a água como um bem do que de privatizar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. São duas coisas muito diferentes que é importante tratar esse assunto, Yuri, porque a Agência Nacional de Águas é responsável por
outorgar, autorizar o uso da água para diferentes usuários, para agricultura, para indústria, para o saneamento básico, para abastecimento humano, mas a gente não privatiza, a gente concede o direito de usar a água durante um período de tempo naquele volume, mas a prestação dos serviços pode ser feita por um ente público, por um ente privado. E hoje, quando a gente olha a realidade do país, as empresas, sendo públicas, sendo privadas, sendo autarquias municipais, elas já prestam esses serviços, que é captar água no manancial e disponibilizar a água na torneira das pessoas. Você acorda de manhã para você escovar os seus dentes, você não vai no rio pegar água, você abre a torneira da sua casa, só que e pega água limpa, potável, tratada. Para que essa água chegue na sua casa, tem uma empresa por trás, seja ela pública, seja ela privada, que foi, captou a água, tratou, fez o encanamento até chegar na sua casa, no seu prédio, para que você possa usar. Da mesma forma, o esgoto. Sai da sua casa e vai para a estação de tratamento de esgoto, vai ser tratada e depois jogada num manancial com os parâmetros de qualidade adequados. Então, esse serviço, o mais importante é que ele seja prestado de forma eficiente e que ele chegue a todas as pessoas. Não apenas a um pequeno grupo de pessoas, não apenas aos microcentros urbanos, tem que chegar a todos. Nas favelas, nas palafitas, nas áreas irregulares, no interior, nas áreas rurais, nas comunidades indígenas. O mais importante é que esse serviço chegue, que as pessoas tenham água na sua casa. Então, o mais importante não é quem presta o serviço, mas sim que ele chegue com qualidade. E o nosso papel na agência é garantir a qualidade na prestação desse serviço por meio da regulação. Ou seja, regular que os prestadores, independentemente da origem do seu capital, do seu patrimônio, prestem um serviço adequado para a sociedade brasileira. E pensando então nessa responsabilidade da ANA, seja empresa privada, seja empresa pública, como garantir esse acesso universal, discutido até em proposta de emenda à Constituição, para que todo brasileiro finalmente, quem sabe um dia, possa ter uma água de qualidade, ele abra a torneira e tenha acesso a essa água tratada. Que caminho a gente tem que trilhar para chegar nessa posição? Então, são vários caminhos. Um deles já foi, um passo importante desse caminho já foi dado, que foi o novo Marco Legal de Saneamento Básico, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, que trouxe para a agência a responsabilidade de melhorar a regulação do setor. Melhorar, o que é a regulação? A qualidade e os parâmetros para a prestação desses serviços, para que chegue um serviço de qualidade para a população. É um trabalho que a gente vem fazendo com um empenho gigantesco para que a gente consiga cumprir a nossa missão institucional. Para além disso, o compromisso dos municípios e dos estados em aumentar os investimentos para que esse serviço chegue para a população onde não chegava. Então, o que acontecia muito normalmente, Yuri? A empresa de saneamento básico prestava o serviço no centro urbano, ali o centro da cidade, aquele bairro mais próximo ali do centro da cidade. Que é rentável. Que é mais rentável, que às vezes tem uma população com uma capacidade de pagamento maior, mas não chegava nas áreas irregulares, não chega nas favelas, não chega nas palafitas, não chega nos assentamentos irregulares. E aí é exatamente essa população mais carente, que mais precisa da água, que não tem o serviço. Então, o que tem acontecido recentemente é a obrigação dessas empresas que prestam serviço de saneamento, públicas ou privadas, de levarem esse serviço para toda a população, indistintamente. E em muitos contratos que vêm sendo assinados recentemente, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Alagoas, como é o caso do Rio Grande do Sul, a priorização que se deu no contrato é você chegar primeiro nos bairros mais pobres. É uma mudança de lógica, né? Sai a burocracia da legalidade, do habite-se e entra a vida prática, real daquela pessoa, né? O resultado, que a pessoa tenha água tratada na sua torneira, que o esgoto não fique ali na sua porta, que o esgoto seja coletado, tratado adequadamente e afastado, vamos dizer assim, levado para uma estação de tratamento de esgoto. Essa mudança de lógica da gente não simplesmente dizer, estou prestando serviço, mas sim, que eu estou chegando e prestando serviço para quem precisa, é incrível. E a gente tem recebido, Yuri, depoimentos do Brasil todo, da região norte, da região sul, da região sudeste, mostrando pessoas com 40, 60, 80 anos de idade que pela primeira vez na sua vida tomam um banho de água limpa, com um chuveiro. E sempre, durante a vida toda, tiveram que tomar banho de cuia ou de balde, porque nunca tiveram água tratada na sua casa. E pela primeira vez, essas pessoas estão tendo acesso a esse serviço. É uma revolução que está acontecendo no Brasil. E para encerrar esse nosso primeiro bloco, a gente falou aqui, né, da necessidade de preservação de aquíferos nascentes. Brasília é um exemplo disso, mas o Cerrado, em geral, ele tem uma ameaça,
que é o avanço da produção de alimentos, né, em todo o cerrado original, o que pode mudar aí essa relação da água, porque temos muitas águas subterrâneas no cerrado também. Como é que fica, dentro dessa regulação da ANA, essa preservação, né, das nascentes, de onde a água começa a sair para o resto do Brasil, que é aqui no Planalto Central? Perfeito, essa é uma preocupação muito importante aqui perto do Distrito Federal. Nós temos aqui próximo, entre Goiás e Minas Gerais, o aquífero do Urucuia, que é um aquífero muito importante. Além do aquífero Guarani, do aquífero do Amazonas, nós temos o do Urucuia, que fica exatamente embaixo ali da região que a gente chama de Matopiba. E é um aquífero que abastece os grandes rios que passam por essa região. Então é muito importante essa sua fala, porque a gente também monitora as águas subterrâneas. Não com a quantidade de informações que a gente tem das águas superficiais, porque obviamente que é mais complexo, mas a gente também monitora e, de fato, temos um uso maior do que a capacidade de recomposição de água desses aquíferos. E qual que é a ação muito importante, que é uma ação de conscientização. Não adianta um produtor rural, por exemplo, ter uma propriedade que tem a expectativa de produzir durante 20 anos se ele não preservar as nascentes, as matas ciliares que estão na sua propriedade, para preservar as fontes de água. As nascentes brotam quando a água infiltra no solo. Então, para isso, o solo precisa estar permeável, ou seja, não pode estar impermeabilizado por uma cultura que simplesmente você planta e depois replanta de novo, planta de novo, se você não permite que a água infiltre. Então, o mais importante é que haja uma conscientização dos produtores rurais que já têm obrigações legais de preservar 20%, no caso do cerrado, da sua propriedade, que preservem exatamente essas áreas onde estão os mananciais, onde estão as matas ciliares. Para isso, a gente tem um programa chamado Produtor de Águas, que é exatamente o programa de proteção de nascentes, de cercamento de nascentes, de preservação de matas ciliares, que permite com que a gente proteja esses mananciais para garantir a longevidade desses rios e, consequentemente, a produção agrícola que utiliza essa água para acontecer. Perfeito. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e a gente volta já. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente, a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Verônica Sanches. Presidente, nós temos ainda grandes desafios para universalizar a água, manter a água com qualidade, né? Preservar o meio ambiente, manter os aquíferos. Quais são os investimentos necessários ainda a fazer? É um montante muito grande, assim, que algo que parece inalcançável, ou dá para realizar aos poucos? E quais são os maiores desafios mesmo? Yuri, o desafio ainda é muito grande. No caso do saneamento básico, os investimentos para que a gente consiga universalizar os serviços são ainda vultosos, mas a gente está no caminho certo. A gente tem aumentado em mais de 1000% os investimentos nos últimos 4 ou 5 anos, a partir das concessões da prestação de serviços de saneamento, mas a necessidade de dar algo em torno de 500 bilhões de reais para a gente universalizar o acesso ao saneamento em todo o país. E o que isso quer dizer? Garantir o acesso à água para 99% da população, a água tratada, o acesso à coleta e tratamento de esgoto para 90% da população e obras de infraestrutura de drenagem urbana, que são exatamente as obras que garantem que as ruas não vão alagar, os comércios não vão alagar, as casas das pessoas não vão alagar nos casos de chuvas muito fortes, de enxurradas. Além disso, a gente tem toda a agenda de resíduos sólidos, de coleta de lixo, tratamento e destinação adequada do lixo urbano nas cidades. Então, esse é o conjunto de ações do saneamento básico para os quais a gente precisa investir algo em torno de 500 bilhões para universalizar os serviços. Mas, além disso, além do saneamento básico, que são esse conjunto de 4 serviços que eu mencionei, nós temos todas as obras de infraestrutura hídrica, ou seja, para pegar a água dos rios, dos mananciais, das barragens e levar para os pontos de captação nas cidades. Então, além disso, a gente tem ainda locais, como é o caso do Nordeste brasileiro, alguns locais no Sudeste, onde a gente ainda precisa investir nessas obras de infraestrutura hídrica para garantir a capacidade que a gente chama de reservação de água, reservar água para os múltiplos usos, para a agricultura, para a indústria, para o abastecimento humano, para a navegação, para todos os usos que são necessários.
E para a gente chegar nesse objetivo, no Dia Mundial da Água, a última palavra aqui vai ser da autoridade no assunto, que é a senhora. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para conscientizar todo mundo que está acompanhando o JR Entrevista da importância dessa discussão e da preservação da água. Por gentileza. Não, muito obrigada, Yuri. Eu queria deixar a mensagem para todos de que a água é um elemento essencial da nossa vida, da nossa existência. Ela está presente em todas as atividades humanas, desde o nosso cotidiano, dia a dia de lavar as mãos, escovar os dentes, cozinhar, mas também na produção de alimentos, na produção industrial, na navegação, em todos os aspectos da nossa vida. A água é uma só, a água é um elemento que nos une. E eu gostaria de chamar a todos, o compromisso de todas as pessoas de preservar a água, de ter aquele olhar atento, cuidadoso com esse bem precioso com o qual nós somos agraciados todos os dias. Obrigado, presidente. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, viu, presidente? Muito obrigada, Yuri. Obrigada ao Jornal da Record. E até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.